O pessoal fica falando, né, sobre a necessidade de estar reunido dentro de uma chamada igreja, porque se assim não for, você não faz parte do corpo de Cristo, você não é um membro do corpo de Cristo. Mas onde está escrito? Paulo falou isso há quase 2000 anos. Mas quando Paulo falou isso, já tinha acontecido o grande e terrível dia do Senhor, que ocorreu entre 66 e a metade do ano 70. Tinha ocorrido Apocalipse 1:10, quando na ilha de Patmos, João diz, era o dia do Senhor, eu fui arrebatado no Espírito e ouvi palavras com voz de trombeta. Tinha acontecido isso, né? A sétima trombeta tinha sido tocada, exatamente como está lá em Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e o reino passou a ser de Cristo. Tinha acontecido isso? Por quê? Para que a sétima trombeta fosse tocada e acontecesse algo, você conferir Apocalipse 10:7. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério que Deus anunciou através dos servos e profetas. Que mistério foi esse? O reino de Deus, o reino de Cristo ser estabelecido. Então, como se fazer parte de um corpo de Cristo estando dentro de uma igreja? Sendo que o dia do Senhor já aconteceu, o reino de Cristo foi estabelecido, o reino de Moisés teve seu fim, e principalmente, Apocalipse capítulo 21, versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde o próprio Deus habitará, porque isso foi o cumprimento da profecia de Ezequiel 37, entre o versículo 26 ao 28, é isso? Que o próprio Paulo fala em Efésios 2:28, vocês estão sendo preparados para serem moradas de Deus no Espírito, assim como os demais, ou seja, assim como os judeus que estavam acreditando em Cristo. Então, quando se cumpriu lá no ano 70, o juízo final, o grande dia do Senhor, Deus passou a fazer morada, Cristo passou a fazer morada nas pessoas, no Espírito, no entendimento. Qual a necessidade, então, de você se reunir em um determinado local para que você venha ser membro do corpo de Cristo? Claro que não. Todos esses que estão se reunindo em templo de pedra, esses não fazem parte. Mesmo o espírito deles serem filhos de Deus, serem filhos de Cristo. Porque Cristo é Pai dos espíritos, Deus é Pai do nosso espírito, não da nossa natureza carnal. Então, qual é o sentido hoje você se reunir para ser membro do corpo de Cristo, sendo que Cristo está em cada um de nós? Veja como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 em diante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas se Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos,
revestimos de especial honra. 24. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então veja bem, quando é que foi falado isso? Qual a necessidade de ter sido falado isso? Isso foi quando Paulo se reunia como igreja. Isso foi quando estavam ocorrendo os últimos dias. Quando Paulo teve a necessidade de reunir as pessoas como igreja para disseminar, para espalhar, para anunciar, para pregar as boas novas do reino de Deus que estava próximo. Então, naquele tempo, eles se reuniam como igreja e ali foi falado a importância daquela reunião como sendo cada um daqueles irmãos um membro de Cristo. Mas algo também que não tem muita coerência, porque Cristo é o Espírito, Cristo é glorificado. E ali a reunião era a reunião de corpos mortos, porque toda carne é carne morta, tem prazo de validade. Como o corpo de Cristo pode ser algo passageiro? Como você pode falar, não, eu tenho que me reunir porque eu sou um membro do corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo é algo que vai sofrer decomposição na sepultura? Não. Então como que você pode falar que é um membro do corpo de Cristo? Então isso era uma metáfora. Se Paulo falou dessa forma como está escrito, ele apenas fez uma metáfora, ele fez uma conjectura de uma situação, algo figurativo, não de uma forma real. Porque jamais o corpo de Cristo pode ser algo passageiro, algo que morre, algo que é aniquilado. Não. Cristo glorificado é o Espírito, e o Espírito é o Senhor, e o Espírito é a Alfa e Ômega, e o Espírito é o Criador de todas as coisas. Então essa história de falar que precisa se reunir, porque se você não se reunir, você não faz parte do corpo, você não é um membro do corpo de Cristo, isso é conversa de religioso, isso é conversa de quem não conhece o Evangelho eterno, isso é conversa que não conhece Hebreus 12:9, onde Apolo diz que Deus é Pai dos Espíritos, não conhece Eclesiastes 12:7, que o pó volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu, e assim também não conhece Isaías 42, versículo 5, que todos que andam na terra, Deus deu um corpo, deu o fôlego de vida, que é a alma, que é a vida, e o Espírito a cada um que anda na terra. Então, quando morre o fôlego de vida, aquele corpo carnal tomba, cai, e somente o Espírito volta de onde veio. Aliás, nem volta, né? Porque o Espírito ele está no reino espiritual. O corpo nosso está no reino carnal e o nosso Espírito está lá. Então essa história de você ter que se reunir, porque senão você não faz parte, você não é membro do corpo de Cristo, Paulo usou isso, vou ser prolixo para que você entenda. Naqueles dias, há 2000 anos atrás quase, quando houve a necessidade das reuniões, das congregações ali, as escondidas que os gentios se reuniam, era para aprender de Cristo, era para espalhar o Evangelho, era para espalhar que o reino de Deus estava próximo. Mas quando foi entre o ano 66 e a metade do ano 70, a 7ª trombeta foi tocada, o reino de Cristo foi estabelecido, e o templo de Deus está em cada um de nós, onde o próprio Cristo está, tá bom? Então deixa essa coisa de membro de corpo de Cristo para religioso cabeça de bagre, para religioso que não se atualizou ainda com o que aconteceu no decorrer de 3 anos e meio, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, até a próxima, tchau, tchau.